Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde eu trago assuntos toda semana sobre a área fiscal, insights, reflexões, provocações. E na aula de hoje eu quero trazer aqui para vocês uma observação importantíssima sobre a Instrução Normativa 2305, que traz ponderações importantes e necessárias sobre as mudanças implementadas pela Lei Complementar 224. Se você tem benefícios fiscais, se você apura sua empresa pelo lucro presumido, essa aula vai ser importante para você para direcionar os próximos passos. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Mila Oliveira. Muito bem-vinda ao meu canal. Muito feliz em compartilhar conhecimentos aqui. Sou da área tributária há 19 anos e também professora acadêmica no curso de Ciências Contábeis há 9 anos. Sempre falo para nós, trago aqui para vocês a importância de buscarmos atualizações, de entendermos toda essa mudança que está acontecendo. E na aula de hoje eu quero trazer justamente esse ponto. A Lei Complementar 224, ela trouxe mudanças importantes na nossa forma de tributação. Ela trouxe uma redução linear para itens que até então tinham benefícios fiscais. Temos algumas exceções que nós vamos verificar mais à frente, mas eu preciso trazer esse tema não somente para a minha área fiscal tributária, mas também para a área, por exemplo, de controladoria, para a área de FP&A, de price. Por quê? Porque eu vou perder um benefício que eu tinha dentro da sua totalidade. Então, se eu tinha um benefício fiscal que alcançava 100% da minha operação, ele deixa de alcançar 100%. Se eu estou no lucro presumido, esta minha presunção já conhecida vai ter um gatilho. Um gatilho que, se disparado, eu vou ter aí uma oneração dessa presunção e, por consequência, o aumento da minha carga tributária. Tudo isso foi buscado pela 224 para preservar a arrecadação, para que se tenha ali diretrizes de forma a estabelecer critérios desses benefícios. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos observar as instruções normativas 2305, 2306 e 2307, que trouxeram ponderações da aplicação prática da Lei Complementar 224. A Lei Complementar 224, ela traz a regulamentação dessa redução linear de benefícios fiscais, ou seja, ela não extingue o benefício fiscal. Não significa que você vai perder totalmente o seu benefício fiscal, mas ela vai reduzir a sua intensidade. Então, você precisa levar isso para a sua área de finanças, por quê? Porque a arrecadação tributária vai ser maior. O principal objetivo da 224 foi trazer essa redução dos incentivos tributários, fiscais, creditórios, claro, por consequência, vai aumentar a arrecadação buscando uma equalização do sistema tributário. A partir de 2026, entra em vigor, então, no começo do ano, entrou em vigor essa legislação, trazendo essas reduções. Para o lucro presumido, que foi considerado dentro da 224 como um benefício fiscal. E aqui já cabe uma discussão importante, né? O lucro presumido, ele é de fato um benefício fiscal? Nós sabemos que não. O lucro presumido, ele é um regime de tributação, assim como o lucro real, por exemplo. Então, aqui já cabe uma discussão que nós podemos ter em uma outra aula nossa, né? Mas o fato é que a 224, ela colocou o lucro presumido dentro dessa base de benefícios fiscais que sofreram suas reduções. Qual que é essa redução dentro do lucro presumido? É a majoração da presunção. Então, todas as vezes que o lucro presumido alcançar 5 milhões no trimestre, no ano, por sua vez, dividindo isso pelos 4 trimestres, nós temos a proporcionalidade. Eu tenho um gatilho disparado do aumento dessa majoração. Com isso, eu tenho a partir de 2026
a aplicação desse cálculo. Então, para você que tem empresa lucro presumido, nós já passamos o primeiro trimestre, aonde nós tivemos a aplicação do imposto de renda e da contribuição social a partir de abril, que está chegando à finalização do trimestre dela. Então, a gente precisa trazer isso. Observando os ajustes dentro do trimestre, que a legislação ela pondera isso, nós podemos trazer uma aula somente da aplicação da 224 no lucro presumido, mas ela faz parte desse contexto e eu queria ponderar isso para vocês sobre os gatilhos. O que traz essa legislação? Ela traz um marco importante, a 224, e a instrução normativa, ela traz a forma, a operacionalização, ela regulamenta como que nós vamos fazer este abatimento, né? Vamos retirar esse benefício da sua totalidade, trazendo uma abrangência para os tributos federais. Então, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, imposto de importação, o próprio IPI também vão sofrer esses impactos. Claro, e também, conforme nós falamos, o lucro presumido. Quais são as regras de majoração do lucro presumido que nós comentamos no começo da nossa aula? Quem vai detalhar isso para nós? Lembra, a gente tem a legislação que legisla, que institui, e depois nós viemos com a instrução normativa que detalha operacionalmente. E aqui a gente vê o detalhamento, né? O gatilho de 5 milhões de receita bruta anual. Dividindo isso pelos trimestres, nós chegamos no ganho limite de trimestre de 1,250. Quando eu ultrapassar este valor dentro do meu trimestre, eu vou ter o acréscimo dentro dessa minha base presumida. Olha só, a mudança importante que nós tivemos. Professora, alcancei a minha base trimestral de 1,250. Vamos observar a proporcionalidade por atividade. Já já nós vamos falar sobre isso, mas veja aqui que importante majoração aconteceu. 10% é um valor muito alto. Olha só, quando você está sujeito ao regime do lucro presumido, você não apura o seu tributo pelo lucro real. Você apura o seu lucro em bases presumidas conforme a legislação. Essa presunção já com suas bases conhecidas. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, a base da atividade comercial, 8%, a atividade de combustíveis, gasolina, álcool, 1,6%, prestações de serviço, 32%. Na contribuição social, nós temos presunções de 12% e de 32%. E quando a gente aplica a majoração implementada pela 224, a minha margem de presunção, que era de 8%, se eu sofrer o gatilho, essa minha presunção sai de 8 para 8,8. Se a minha atividade é de combustível e eu apurava uma base presumida de 1,6, eu vou apurar uma base presumida de 1,76. Prestação de serviço no geral, presunção do imposto de renda, 32%. Presunção majorada, aplicando a 224, a minha presunção vai ser de 35,2%. E na contribuição social, majoração do serviço, 12%. A partir da 224, o que era 12, sofreu o gatilho, passa a ser a 13,2%. E nos serviços, observando a apuração da contribuição social, eu saio de 32 e passo para 35,2. Então, vejam que são aplicações de presunção importantes, por isso que eu trago a necessidade de discutirmos isso também com a nossa área financeira. Temos um cronograma importante que a gente tem que observar. O imposto de renda, ele se inicia a partir do início do trimestre, ou seja, já apuramos, né, janeiro, fevereiro e março. Já a contribuição social a partir do segundo trimestre, observando que a minha base, se era de 5 milhões no ano, eu tendo a necessidade de aplicar a contribuição social a partir do segundo tri, essa minha base ela cai para 3.750 para aplicação nos últimos 3 trimestres. Qual que vai ser o mecanismo, né, que a gente precisa observar? A legislação, ela vai permitir ajustes ali para apurarmos os períodos.
Então, nós vamos observar, por exemplo, se um trimestre a minha receita bruta for inferior a 250, essa diferença pode ser somada ao limite do trimestre seguinte, dentro daquele mesmo ano calendário. Um outro ponto de observação muito necessário é as regras para atividades diversificadas. Então, se a sua empresa ela tem atividades diferentes, que tem a presunção diferente, eu preciso fazer a proporcionalidade. Eu vou calcular a representatividade de cada atividade para fazer a aplicação dessa presunção. Então, até então, o lucro presumido, que era considerado um regime simplificado, passa a ter essas condições que nos obrigam a ter um controle detalhado, inclusive de faturamento por atividades. O que eu vou observar no meu último trimestre? Nós vamos consolidar tudo aquilo que nós apuramos. Se a minha receita anual for inferior aos 5 milhões, não vai incidir ali o acréscimo no meu quarto trimestre, o meu último trimestre. Nós teremos que recalcular os trimestres anteriores, quando houver ali o pagamento do adicional, e fazer a dedução da diferença do imposto. Muito parecido com a nossa sistemática de imposto de renda, onde nós vamos fazendo as retenções mensais e ao final do período nós fazemos o quê? O ajuste. Observando se houve mais recolhimento na base do teto anual, existe ali a nossa restituição. Quando existir o excesso anual, onde a soma dos trimestres tiver ali o seu alcance, nós vamos fazer um recálculo proporcional para ajustar os nossos cálculos que foram feitos a maior dentro dos trimestres anteriores. Se eu tiver um excesso anual, e verifico as minhas somas, essa parcela que pode ser excedente do último trimestre será limitada à diferença necessária para atingir este excesso anual real, descontando aquilo que já foi tributado como excesso anteriormente. Então, além de tudo, eu preciso também verificar o montante global para aplicar aí ajustes quando for devido. Veja que o lucro presumido, ele precisa agora, mais que nunca, fazer uma validação se ele realmente continua sendo o melhor regime para a sua empresa. E temos aqui situações, gastos tributários que não foram alcançados pela legislação. E aqui a gente tem um ponto, né, uma lista que eu quero que vocês observem com cautela, que não entram dentro dessa base, né? Nós temos as categorias social, de filantropia, educação, habitação, tecnologia, desenvolvimento regional, pequenos negócios e setor agro. Essas operações, elas estão fora do que a gente tem a aplicação da própria legislação. Então, observe as exceções, verifique se você está dentro dessas exceções. O que eu trago aqui de estratégia, de procedimento? Verifique os valores que você realmente tem dentro das suas apurações, para que você observe o seu quarto trimestre. Verifique também os regimes de tributação ao qual você se encontra, se realmente vai valer a pena você permanecer dentro do regime do lucro presumido. Reveja este acréscimo. Será que ele vai majorar você, ao passo que seria melhor você ir para o lucro real? Verifique o início das suas atividades para ter a aplicação dos 5 milhões. Esses são pontos que eu gostaria de trazer para vocês, né? As nossas aulas serão aulas rápidas, com insights, provocações, estratégias, para você conseguir apurar melhor e gerir melhor a sua área tributária. Muito obrigado e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.